E aí, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos à minha cozinha. Eu sou o Fernando Cavinato, para quem não me conhece, e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita super especial, uma receita de família, que é o pão de calabresa, tá? Em todos os eventos da minha família, minha mãe sempre fazia, nunca faltava. Inclusive a receita dela lá, que tá no caderninho de receita dela, dá para fazer 4 pães. E eu decidi fazer a receita pela metade aqui pra gente fazer 2 pães de linguiça, que eu acho que é o suficiente, tanto para vocês fazerem na casa de vocês. Caso vocês queiram fazer os 4 pães, vocês podem dobrar a receita, tá? Essa receita, como eu falei antes, é muito tradicional, eu estou muito feliz de fazer esse vídeo. E para ela, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de azeite, 1 colher de sopa de sal, 2 colheres de sopa de leite. Esse leite aqui sempre é bom quando você estiver usando leite em receita, usar leite integral, tá? Que ele é um pouco mais gorduroso. 25 gramas de fermento biológico, tem que ser biológico, tá? Não pode ser fermento químico, senão... Eu não sei, nunca fiz, então acho que não vai dar certo, tá? Mas vocês podem tentar fazer, mas a receita é com fermento biológico, tá? 750 gramas de farinha de trigo, que vocês também podem buscar da melhor qualidade possível, tá? Porque realmente dá diferença se vocês comprarem uma farinha, ou se a farinha estiver velha, ou se for uma farinha de uma qualidade muito inferior, dá diferença no pão, tá? Então escolham uma farinha bem bacana para vocês utilizarem. A gente vai precisar também de 65 ml de vinagre de vinho branco, tá? Normal, se quiser usar vinagre de álcool também pode usar, não tem problema. E 375 ml de água. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer 2 pães e para esses pães a gente vai precisar de calabresa defumada, não pode ser aquela linguiça do churrasco que vocês põem na churrasqueira crua, nada. Tem que ser essa aqui, tá? Uma calabresa defumada. Eu vou até mostrar para vocês aqui mais perto. Depois eu vou ensinar vocês como a gente vai trabalhar com ela. E a gente vai precisar também de 600 gramas de provolone. E esse queijo maravilhoso aqui, ó. E eu também, a gente vai ralar, vai fazer tudo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida de quantidades, eu vou deixar anotado aí para vocês, tá? Depois vocês só consultem lá. E, bom, vamos para o modo de preparo aí, que essa receita é um pouco mais demorada. Então, vamos agilizar aí pra gente não perder tempo. Ó, iniciando o nosso modo de preparo, eu coloquei 2 canecas aqui, uma para água e uma pro leite, tá? A gente vai fazer o quê? Vai deixar eles morno, porque a gente vai misturar eles no fermento. Não pode estar fervendo, porque se você colocar ou leite ou a água fervendo com o fermento, vai matar o fermento e a massa não vai crescer, tá? Então essa é a primeira dica que eu dou. O leite tem menos quantidade, então ele vai ficar pronto antes, tá? E a água vai demorar um pouquinho mais. Enquanto isso, eu vou fazer o quê? Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o fermento biológico, colocar aqui onde eu vou fazer minha massa. Vou adicionar o açúcar. Confere isso aqui, açúcar ou sal. Esse é o açúcar. Então, ó, juntei o açúcar com o fermento e vou desfazer ele aqui, tá? No seco mesmo, ó. Não sei se vocês conseguem ver, né? Quando a gente tá filmando, a gente tem que mostrar aqui. Então, mistura o açúcar com o fermento, tá? Já dá uma dissolvida nele. O nosso leite já até deu uma fermentada, eu vou esperar, deu uma fervida e eu vou esperar um pouquinho para trazer ele para cá, tá? Que é justamente o que eu não quero matar, né? O principal da receita, que é o fermento. Então, ó, dissolvi o açúcar no fermento. Aqui a gente tem o leite, tá? Ó, ele tá um pouquinho quente, eu vou esperar um pouquinho para pôr ele. Então a gente vai pôr o leite e a água. A água já tá no esquema já. O leite, vou esperar esfriar um pouquinho, que ele subir um pouco a temperatura, ó, dá pra você tem que conseguir colocar o dedo dentro do... colocar o dedo dentro do leite sem se queimar. Então você pode ver que ele ainda tá saindo um pouquinho de fumaça. Eu vou esperar um pouquinho. Ele é bem pouquinho mesmo, é só pra gente ativar esse fermento, tá? Então ainda tá meio quente. Esquentei um pouquinho demais esse aqui. Ó, a água. Ó, a água tá boa, tá vendo? Consigo deixar meu dedo dentro dela e... Eu consigo deixar meu dedo, ela não ferveu.
E é mais ou menos isso, tá? O leite, como ele tinha pouquinho, ele passou um pouquinho da temperatura que eu gostaria. Mas, ó, já consigo deixar o dedo, tá? Então eu vou adicionar aqui, ó, você pode ver que o açúcar já fez um efeito aqui no nosso fermento, ó. E agora eu vou adicionar o leite, tá? Tomando muito cuidado, né, que eu falei antes pra vocês, de não deixar ele não pode estar fervendo. Então, ó, coloquei o leite, vou dar uma misturadinha. Pode ver que até o fermento começa até a fazer umas bolinhas, que ele começa... Agora eu vou colocar água, a mesma coisa. Tá, então a gente primeiro vai fazer essa mistura do fermento com o açúcar, a água, leite. E agora a gente vai começar a misturar os líquidos da receita, tá? Dá uma mexidinha aqui. Tá numa temperatura ideal. Agora a gente vai começar a colocar, ó, azeite. O vinagre, tá? Dá mais uma mexida. Então, como eu falei antes, mistura primeiro os líquidos, tá? Ó. Novamente o azeite ele vai dar uma lutada aí para não misturar com a água, mas a gente vai mexendo aqui devagarzinho, ele vai entrando, tá? Vou deixar o sal por último, tá? E vou começar a entrar com a farinha. Então, aos pouquinhos, eu vou jogando essa farinha aqui, tá? Nessa mistura de água. Como eu falei antes, a gente vai fazer 2 pães de linguiça, tá? E, pô, vai fazer massa? Tem que botar a mão, velho. Tá? Esse negócio de ficar de frescurinha, de colherzinha, tá? Se quiser começar com colher, pode, mas no fim de tudo você vai ter que botar a mão na massa, tá? Não tem como não colocar. A não ser que você tenha uma batedeira muito boa aí, que não é o caso aqui, tá? Então, ó, coloquei. E por último, o sal. Então aí, ó, eu vou começar a misturar para nossa massa se formar, tá? Então, ó, a massa já se formou, você vê que as quantidades são exatas para a massa ficar bonitinha, tá? Aqui agora eu vou fazer o quê? Eu vou guardar esse pote aqui grandão que eu tô fazendo minha massa, que a gente vai voltar a massa pra cá depois, tá? Então eu vou tirar essa tábua daqui e vou... Pra ficar mais fácil aqui, ó, de eu apertar ela, tá? Então, ó, então aqui, o que a gente fez? Aqui a gente fez nossa massa, tá? Ó, aqui... Como eu falei pra vocês também, 2 pães, então são 2 pães, né? Então não vai precisar de muito. Tá um pouco molhada aqui a bancada. Deixa eu pegar um papelzinho. Papelzinho. Ó, a massa é boa, tá? De se mexer. E agora eu vou fazer o quê? Ah, preciso untar com farinha e tal. Pô, depende da superfície que você tiver, tá? Você vê aqui nessa pedra, ela não tá nem pegando. Então, ó, quiser passar um óleo, é a dica que eu dou. Porque se você começar a jogar muita farinha aqui na bancada pra mexer na massa, você vai começar a incorporar a farinha na massa e ela cada vez vai incorporando mais farinha. Então, a dica é, ou usa um pouco de óleo ou azeite, ou não precisa, dependendo da superfície que você tá. Agora, ó, se vocês olharem a massa, ela tá cheia de gruminho aqui, ó, tá vendo? Ela não tá uma massa lisa. Então, pra gente deixar essa massa um pouco mais lisa, a gente vai fazer o quê? Sová-la. E o que é isso? É a academia do cozinheiro, a sova. Deixa eu tirar aqui, ó, pra deixar mais fácil também. Deixa eu pegar aqui. Então, agora aqui eu vou sovar a massa. O que é sovar? Ó, a gente empurra ela, ó, segura, ó, vou fazer devagar pra você entender. A gente segura um pedaço dela aqui, ó. E o outro a gente empurra, ó, tá? Empurrou, dobra a massa, segura, empurra.
Então, às vezes você vê a galera fazendo isso aqui, ó, rápido. É isso que eles estão fazendo, tá? Empurrou, dobrou, virou. Entendeu? Vira a massa, empurra, dobra, vira. Empurra, dobra, vira. Tá? E aí agora, como também a gente tô um pouco mais acostumado a fazer isso, aí é só, tá? Então aperta bem. Quiser fazer com as duas mãos, é a mesma coisa, ó. Você vira. Tá? Se quiser rasgar um pouquinho ela, não tem problema. Rasgar que eu digo aqui, assim, ó. Então a gente vai ter que ativar ela aqui para deixar ela bem lisinha pra gente começar a trabalhar ela, tá? Então, ó, os ingredientes são perfeitos para fazer essa massa maravilhosa. Então segue a receita direitinho que não vai ter erro, tá? Não adianta nem falar, minhas receitas dão tudo errado. Sendo que daí vocês não seguem a receita. Então segue a receita que vai dar certo, tá? Faz do jeitinho que eu tô fazendo aqui, que não vai ter erro, tá? Então, ó, vou ficar aqui pelo menos mais uns... Vou sovar durante uns 10 minutinhos, ou até ela ficar lisa, tá? Se tiver batedeira, pode fazer na batedeira também, tá? Aí, rapaziada, essa aqui é a massa, ó. Ficou bem lisinha. Pra falar a verdade, fiquei uns 5 minutos, tá? Com ela sovando. Então essa massa não precisa sovar tanto. A de pizza com certeza precisa sovar bem mais que ela. Então vocês vão olhando, vai vendo se tá lisinha a massa e tal. É o suficiente, tá? Não precisa se matar, não. Tô até meio cansado aqui, mas normal. Vou pegar o próprio lugar onde eu fiz a massa. Vou deixar ela aqui, ó. Ó, quero que você filme aí a massa aqui. Então vocês dão uma olhadinha como ela tá. Eu vou deixar por 1 hora essa massa crescendo pro fermento agir nela, tá? Eu espero que ela dobre de tamanho. Então eu vou fazer o quê? Para proteger essa parte externa da massa, eu vou colocar um paninho em cima dela. Então eu vou colocar esse paninho, tá? Sempre lembrando que a gente precisa que esse pote aqui, essa bacia aqui, o que for, essa bacia, ela tem que ser grande, tá? Lembrando que a massa vai crescer, vai dobrar de tamanho. Se você colocar num potinho pequeno, vai atrapalhar o crescimento dela. Então a gente colocou num pote grande, vou tampar e daqui 1 hora eu volto com ela para mostrar para vocês. Enquanto a nossa massa vai crescendo, a gente aproveita esse tempo para fazer nosso recheio, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer com a linguiça calabresa, essa defumada aqui que eu falei para vocês, é retirar a pele dela, tá? Eu já retirei das outras que estão aqui, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz, tá? Então vocês pegam aqui no cantinho, eu já até dei uma descascada aqui. Então, ó, só puxar, tá? Que a pele sai, ó. Então, ó, você vem aqui, ó, com cuidado. Tá, ó, tira, ó, ela sai quase inteira. Você vê, ó, é facinho. A gente vai tirar essa pele, não pode deixar com ela, tá? Porque depois ela vai acabar sobrando ali no pão de linguiça. Então a gente vai fazer o quê? Retirar toda essa casquinha que tem nela, tá? Já retirei aqui. Tira tudo mesmo, ó. Se sobrar alguma partezinha, qualquer coisa, vai tirando. Vai fazendo com calma, tá? Algumas são um pouco mais fáceis, outras um pouco mais difícil. O importante é tirar. Tirando essa pele, a gente vai fazer o quê? Vocês podem ou moer no processador, que eu não indico muito, porque eu gosto de servir esse pão com ela em rodela. Se o seu processador faz rodela de calabresa, tranquilo, pode usar. Eu vou usar a faca, que assim eu passo a minha energia para o alimento, tá? Então eu vou cortar ela, não pode ser muito grossa, tá? Então eu vou cortar relativamente fina ela, ó. Então, ó, mais ou menos a espessura, tá? E a gente vai colocar ela redondinha mesmo no nosso pão de linguiça, tá? Pão de calabresa. Então, ó, tranquilo. Depois de preparar essa calabresa aqui, a gente vai pro queijo. O queijo não tem muito segredo, tá? A gente vai ralar ele, só tirar essa capinha que o provolone tem e a gente vai ralar ele, tá? Então, ó, essa aqui é como tem que ficar a nossa linguiça. Eu vou fazer com as 3 aqui, tá? Aí, ó,
Beleza? Então, ó, linguiça pronta, tá? Pra gente utilizar. Ó, vou deixar separado, que nem eu falei pra vocês, ó. Eu já vou separar. Então, essas aqui, ó. Essas aqui vai pra um, essas aqui vai pro outro, tá? Bom, começando a parte do queijo, eu já tirei aqui um pouco da capinha do queijo, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês nesse. Então, o provolone vem com essa capinha, ó. Você só retira. Cara, essa capinha aqui, meu, ela é super comestível. Só que pro pão de linguiça ela não vai ficar legal, tá? Porque daí vai ficar com os pedacinhos mais duros. E aí a consistência, né, do pão de linguiça vai acabar alterando aí no recheio. Vai ter uns pedacinhos duros. Por isso que eu tiro. Mas se você quiser, você pode até comer essa parte aqui. Não tem problema, tá? Vou até separar, não jogar fora, pode comer. E com... Ó, já tirei desses aqui também, tá? Tira bem retizinho pra você não perder muito queijo. Inclusive porque você vai comer depois, mas pra não perder aqui na receita. Finalizando aqui, meu, é só ralar o queijo, tá? Eu vou ralar nesse ralo grosso aqui, porque não tem problema, tá? Porque depois ele vai derreter dentro do pão. Então, não tem problema nenhum, tá? Ralei. Ó que beleza. Ó quanto queijo gostoso. Beleza? Ó, o ralador já tá praticamente limpinho. Então, esse aqui vai ser o nosso recheio. O queijo com a calabresa, tá? Então aqui tá nosso queijo. Deixa eu tirar esse aqui. E aqui tá a nossa calabresa. Então esse aqui vai ser o recheio, tá? Outra calabresa tá aqui, ó, já separada. E agora é só a gente aguardar a massa crescer, que aí a gente já volta, a gente vai abrir e vai fazer mais um monte de coisa junto aí. Aguarda aí. Ó, agora já se passou 1 hora e ó como ficou a massa. Ela dobrou de tamanho, tá? Ficou bem fofinha, ó. Ó que beleza de massa. Então, aí a gente vai fazer o quê? Primeira coisa que a gente vai fazer agora é pré-aquecer o forno a 180 graus. 180 graus. E aí eu vou fazer o quê? Como a gente vai fazer 2 pães, eu vou dividir essa massa em 2, obviamente, né? Eu fiz o quê? Ó? Como minha bancada aqui é de pedra, talvez a de vocês não seja, eu untei com óleo, tá? Se vocês forem fazer em outra bancada, tá? Eu dou a dica para untar com óleo para não usar farinha para isso, tá? Para não adicionar farinha à massa. Então eu venho aqui, dou um corte nela no meio. Pode ser com uma faca, pode ser com uma espátula, beleza? Então, ó, vou aguardar com essa massa aqui. E a outra a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir ela. Então vamos lá. Bom, para abrir a massa, eu vou usar um rolo, mas é bem simples para falar a verdade, tá? Então, é só colocar a massa aqui e indo de leve com o rolo, tá? Não precisa ser muito brutal e vai tentando deixar a massa mais quadradinha, ó. Tá? A gente quer terminar o quê? Fazendo um retângulo. Então, ó, deixa fluir o movimento aqui, ó. Fica apertando e tal. Aqui a massa a gente não quer ela muito, nem muito fina, nem muito grossa, tá? Se ficar muito fina, o pão vai quebrar. Se ficar muito grossa, o pão vai acabar ficando com pouco recheio e vai ficar muito maçudo. Então a gente vai deixar uma espessura aí. Um dos problemas que a galera costuma ter é o quê? Não ter uma forma boa para fazer. Eu vou fazer nessa aqui, ó, de vidro mesmo, ó, tá? É que eu tenho aqui e eu tenho até uma outra ali. Eu vou ver mais ou menos até a medida, até onde eu posso chegar com esse pão, né? Com essa massa. Então, ó, tô abrindo aqui. Então, é mais ou menos a medida aqui da minha assadeira, tá? E aqui é a mesma coisa de lado. Se quiser pegar a medida aqui certinho, ó, beleza. Então, ó, essa aqui é mais ou menos o que a gente quer.
beleza? Aqui dos lados eu vou esticar um pouco mais, eu vou praticamente dobrar esse tamanho aqui, por quê? Porque eu vou enrolar o pão. Então agora eu vou abrir aqui de lado, tá? Se você quiser virar massa, pode virar, cada um trabalha do jeito que se sente melhor. Então, agora eu vou puxar aqui. Aí, ó, que beleza. Agora sim. Essa massa tá atrapalhando um pouquinho. Ó que massa bonita ficou, hein? Ó, que beleza de massa de se trabalhar ela. Então, agora a gente vai pro recheio desse, tá? Uma coisa que eu fiz aqui antes também para agilizar o processo é o quê? Eu passei manteiga, a gente vai untar, né, essas formas, então eu passei manteiga nela, eu vou jogar um pouquinho de farinha, a manteiga eu passei, é só pegar um pedaço de papel toalha, ou guardanapo, passar na manteiga e passar aqui. A única coisa é não deixar uma camada muito grossa de manteiga, tá bom? Porque senão vai ficar muito grosso a sua untada, tá? Então, como ele pode crescer para os lados, então também passei um pouco dos lados aqui. E obviamente, essa farinha que a gente não desperdiça já passa para outra. Então, ó, eu vou preparar uma aqui para vocês, tá? Depois eu preparo a outra. Então, ó, aqui tá a massa. Fiquei um pouquinho sem espaço aqui, mas não tem problema. Então, é isso aqui, tá? Ó, que beleza. Então, ó, é isso. Tá? E agora a gente vai ter alguns processos, tá bom? Vamos rechear. Então, como eu falei pra vocês antes, eu já separei, já tá todo o mise en place pronto, como vocês viram, tal. Vou usar metade da calabresa nesse pão, a metade no outro. O que a gente vai fazer... Deixa eu só puxar mais um pouquinho aqui. O que a gente vai fazer agora é o quê? A gente vai colocar a massa... A gente vai colocar o recheio nesse ponto aqui da massa, ó. Então, ó, a gente vai deixar um espacinho, tanto aqui em cima, ó, quanto no final, tá? Então, esse comecinho aqui, ó, a gente pode colocar, tá? Então, ó, esse começo a gente põe. Aqui, ó, deixa mais ou menos, deixa só um dedinho, porque como a gente vai enrolar, ó, talvez o recheio escape pelos lados. Então aí, ó, bastante recheio, né? Quem quer comer, quer recheio. Quer uma massa boa, mas quer também o recheio, é o mais importante. Sempre, né, focando em comprar produtos de qualidade aí para fazer o melhor pão possível, como eu falei antes. Uma farinha boa, fermento bom, provolone bom também, tá? Então vocês espalham e deixa o finalzinho aqui, tá? Aqui eu tô usando uma balança para facilitar a minha vida, que é 300 gramas, né? Então eu tarei a balança agora, tá no 0, e aí eu vou tirar até ficar menos 300, né? Então agora é só espalhar em cima da calabresa. Ó, que coisa bonita, hein, pessoal? Fazer com capricho, fazer com carinho, ó. O negócio vai ficar bom. Aí, ó, deu 300. Então só espalho aqui o provolone em cima. Certo? Todos acompanhando.
Agora a gente vai chegar na hora crucial aqui da receita, tá? Você dá uma ajeitadinha aqui nos cantinhos, para não vazar muito o recheio que virar. E agora a gente vai fazer o quê? Enrolar. Bom, vou precisar ficar de costas aqui. Então, ó. Só puxar a massa. Como eu falei, o recheio aqui nos cantos vai começar a cair um pouquinho. Não tem problema. Tá? Ó. E esse final aqui a gente usa pra finalizar. Aqui, ó, que beleza. Tá? Ó. Aqui a gente vai deixar. Se vocês quiserem dar uma fechadinha nesse final, tá? Aqui você tá com a massa, você tem bastante massa para trabalhar. Você pode fechar, você pode dar uma dobrada, tá? Só para conter aqui o recheio. Escapou bem pouquinho, por isso que é importante deixar o espacinho, tá? Então, ó, ficou um belíssimo pão de linguiça, bom pão calabrês, certo? Olha que beleza. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai dar uns talhos nele, tá? O que é isso? Chega aí, dê mais perto aí. Vou fazer desse lado aqui, ó. Então, ó, só dar uma acertadinha pra ele grudar bem aqui. Aqui a gente dá uma... Nossa, beleza. Aí eu vou dar um talho nele aqui, eu vou dar uns 3 talhos no pão, tá? Praticamente até o recheio. Pode talhar bem que ele vai agora no forno, ele vai crescer, tá? Bom, o pão, ele tá pronto. Eu já vou colocar ele até aqui na forma. E lembrando que o forno tá pré-aquecendo, tá? A gente vai ainda mexer com esse pão, tá? Então, ó, com cuidado, passa pra forma. Tá? Dá uma ajeitadinha, deixa eu levar mais perto pra vocês. Pronto. Agora é o seguinte, eu vou deixar esse pão por 20 minutos ele descansando aqui, como eu mexi na massa dele, ele vai dar mais uma crescidinha, tá? Mas eu vou deixar ele 20 minutos aqui antes de pôr no forno. Por isso que eu pré-aqueci agora o forno, tá? Então eu vou separar esse e agora eu vou preparar aqui pra... Vou agilizar para preparar o outro pão. Fiz o mesmo processo com o segundo pão e dá uma olhadinha aqui. Só que é o seguinte, ó, essa forma... Deixa eu só bater aqui pra montar. Mas essa forma aqui, ela é menor. Então eu fiz o quê? Eu fiz o pão um pouco menorzinho, ó, e eu estiquei mais ele de lado, tá? Então ele vai ficar um pouquinho mais alto, mas não tem problema também, tá? Então, dependendo do equipamento que vocês tiverem aí na casa de vocês, vocês moldam o pão do jeito que vocês quiserem, tá? Fica um pouquinho de farinha aqui. Bom, vou virar o pão aqui também, tá? Eu fiz exatamente o mesmo processo que vocês acabaram de ver aí. Então agora vou ter que... É sempre bom ficar de costas aqui, ó. Não vou conseguir ficar de frente pra vocês, tá? Bom, virando. Também falo a importância de dar uma untada também, tá? Onde você tá trabalhando, senão a massa vai grudar. Vou dar uma fechadinha aqui, ó, né? Não precisa fechar muito, porque vai acabar abrindo, sai uns recheinhos, acaba ficando bonito, tá? Então agora a gente vira de volta aqui. Olha que beleza. Já pega na medida aqui, ó. Dá uma achatadinha, ó. Aqui a gente dá uma apertadinha pra colar melhor, tá bom? E vou usar a técnica da faca de novo. Então são 3 talhos. 1, 2. Se quiser fazer até 4, ó. Eu vou fazer um menorzinho aqui, ó. Então cada pão aí vai de cada pessoa também, tá? Cada pessoa faz o pão aí do jeito que achar melhor, dentro dos equipamentos que tem também, tá? Ó, vou dar uma... Essa forminha, essa assadeira é um pouquinho menor, mas aí, ó. Beleza? E agora a gente tem o que? 2. Vou colocar na luz. Então, 20 minutinhos. Esse aqui já vai entrar no forno aqui 5 minutos antes.
e esse aqui 5 depois, mas é 20 minutos que tem que esperar ele descansar, tá? Então a gente já volta para colocar junto, a gente vai pôr junto no forno. Bom, vamos lá colocar então, falei que a gente ia colocar junto o pão no forno, então vamos junto comigo. Aí, ó, vou colocar esse aqui, ó, como eu falei pra vocês que o forno é pequenininho aqui, ele não é combinado, mas a gente vai fazer nele mesmo. E aí eu vou colocar os dois, tá? E agora a gente vai esperar uns 30 minutos agora para ele ficar pronto. 30, 40 minutos até ele crescer um pouquinho, dourar. É muito mais no olho, mas eu vou marcar aqui aí eu falo para vocês quanto tempo exatamente. Agora chegou o grande momento que todos esperavam, que é retirar os pães do forno. Aí, pessoal, dá uma checada na cor do bichinho. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar na luz. Olha o outro. Pessoal, vou falar que eu falo sempre. Se vocês fizerem aí na casa de vocês, entra no meu Instagram, que é @fernandocavinato, me marca lá, me segue também, segue meu YouTube, também segue minhas redes sociais e me marca se vocês fizeram pão, que eu quero ver como que ficou se vocês fizerem, tá? Como vocês podem ver aqui, eu fiz é o mesmo pão, mesma massa, mesmo tudo, só que eu fiz de dois formatos diferentes. E na casa de vocês também, seguindo as técnicas que eu passei, pode fazer também do jeito que vocês preferirem. O legal desse pão, se vocês repararem, ele fica, a gordura dele, né, que a gente não colocou gordura na massa, nada. A gordura, a água dele sai de dentro, né, porque a linguiça e o próprio queijo solta essa gordura e como vocês vão ver agora que eu vou cortar, ele fica bem umidinho por dentro, tá? Bem úmido por dentro, bem gostoso. Então agora, como é de praxe em todos os vídeos, eu vou colocar numa tábua bonita e vou fazer uma apresentação para vocês e experimentar um pedaço para ver, né, tirar a prova, né, para ver se realmente ficou bom. Beleza? Então vamos para lá. Receita finalizada. Como a gente fez e todo mundo viu aí, esse pão aqui ele ficou um pouquinho maior, né, que eu fiz na assadeira maior e um pouquinho mais chato. E esse aqui ficou mais rolicinho e um pouquinho menor. Então, 2 pães com os mesmos ingredientes. E agora chegou a melhor hora, né? Vou até virar aqui para facilitar. Eu vou cortar o pão para vocês verem. Então, vamos ver se vocês conseguem ouvir o crack do pão. Então, vou colocar aqui, ó, de lado para vocês verem melhor, ó. Ele tá um pouquinho quente ainda, tá? Vou levar aí na frente pra vocês. Pera aí, eu vou levar. Aí, ó, o pão. Beleza? Então, ó, ele ficou molhadinho por dentro, porque a própria linguiça e o queijo dão uma gordura. Vou fazer o que agora? Cortar um... Meu, isso aqui faz um sucesso nas festas de família que vocês não têm noção. Ó, olha isso aqui, filhos. Vou colocar aqui no prato. Vou cortar mais um pedaço. Olha lá, hein? Aí, ó, as fatias de pão. Beleza? Tô aqui enquadrado, Dan? Tô? Tá aí, tá bonitão. Então vai. Vem pertinho Ó. da câmera. Tá certo? Aí, tá? Aí, ó. Filhos, sensacional. Muito gostoso. É o que eu falei agora, essa aqui é uma receita básica que a gente sempre usa. Se vocês quiserem adicionar orégano, manjericão, fazer do jeito que vocês quiserem, trocar o queijo, fazer alguma coisa,
podem fazer. Mais pra frente eu vou mostrar outras receitas com outros recheios, tá? Dá pra você fazer com azeitona, tomate, um monte de coisa, tá? Esse aqui é o mais tradicional, olha como ele tá recheadão. Muito gostoso. E, bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Fiquem ligados, tanto aí no meu site, quanto no canal do YouTube, quanto no Instagram, é tudo Fernando Cavinato, segue lá a gente. E se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a esse vídeo ou qualquer outro, vocês me chamam lá no direct e eu falo com vocês, tá? Valeu, obrigado, e eu fico aqui comendo pãozinho com linguiça. Não tenho um, eu tenho 2. E meu pai tá ali esperando pra comer.